Vamos dar início a mais um vídeo no canal. Quero desde já pedir seu like e sua inscrição, me ajudaria bastante em manter o canal ativo. Há muito tempo, em uma cidade tranquila e remota, surgiu uma lenda que assombrava os corações dos moradores. Dizia-se que uma misteriosa e terrível criatura habitava as sombras da noite, conhecida apenas como a Sombra de Ébano. A lenda conta que a Sombra de Ébano era uma figura alta e esguia, vestida com uma capa negra que parecia feita de pura escuridão. Seu rosto nunca podia ser visto, oculto sob uma máscara de ébano, que lhe conferia uma aura de mistério e medo. Durante a escuridão da noite, a Sombra de Ébano percorria silenciosamente as ruas, sem fazer qualquer som. Ela tinha a habilidade de se camuflar perfeitamente com as sombras, tornando-se praticamente invisível aos olhos dos incautos. Dizia-se que a Sombra de Ébano era atraída por aqueles que carregavam culpa ou segredos sombrios. Ela sussurrava em seus ouvidos, lembrando-os de seus erros e pecados, atormentando suas mentes e enchendo seus corações de terror. Aqueles que cediam à angústia e ao remorso tornavam-se prisioneiros da sombra, condenados a uma vida de tormento e desespero. A lenda dizia também que a Sombra de Ébano podia sentir a presença daqueles que tentavam desvendar seus segredos. Ela não hesitava em perseguir qualquer um que se atrevesse a investigá-la, lançando sua terrível maldição sobre eles. À medida que a lenda da Sombra de Ébano se espalhava, um grupo de destemidos aventureiros decidiu investigar a veracidade dos relatos. Eles acreditavam que, ao enfrentar seus medos e descobrir a verdade por trás da lenda, poderiam finalmente libertar sua cidade do jugo do terror. O grupo era liderado por um jovem corajoso chamado Samuel. Junto a ele, estavam Alice, Benjamin e Maria, uma médium que afirmava ter o dom de se comunicar com seres sobrenaturais. Os 4 aventureiros começaram a investigação adentrando as profundezas da floresta que cercava a cidade, onde muitos diziam ter visto a Sombra de Ébano pela última vez. Enquanto avançavam entre as árvores, a escuridão da noite parecia engoli-los, mas eles permaneceram firmes em sua determinação. À medida que a noite caía, os sons da floresta se tornaram mais intensos e misteriosos, passos silenciosos pareciam segui-los, e sussurros ocultos dançavam ao vento, mas os aventureiros persistiram, encarando o desconhecido com coragem. Foi quando Maria, a médium, teve uma visão. Ela viu a figura sombria de Ébano, emergindo das sombras com olhos ardentes de um vermelho sinistro. A sombra parecia saber que estava sendo observada e dirigiu seu olhar penetrante em direção ao grupo. Aterrorizados, os aventureiros recuaram, mas Samuel, com sua bravura inabalável, insistiu que precisavam enfrentar a Sombra de Ébano e desvendar seu mistério. Ele convenceu seus companheiros de que a única maneira de enfrentar o medo era olhando-o nos olhos. Determinado, o grupo retomou sua jornada, seguindo os rastros deixados pela sombra. A trilha levou-os a uma antiga mansão abandonada, que era cercada por lendas ainda mais sombrias. Dizia-se que a mansão pertencera a uma família amaldiçoada, e os rumores diziam que a Sombra de Ébano era a manifestação da maldição que recaía sobre eles. Contra todos os avisos, os aventureiros entraram na mansão e, lá dentro, encontraram indícios de que a sombra estava ligada à história da família. Enquanto desvendavam segredos há muito enterrados, perceberam que a Sombra de Ébano era, na verdade, a encarnação da culpa e do remorso que assombravam a família há gerações. A sombra, agora diante deles, revelou-se como a representação física da negatividade e dos pecados ocultos da humanidade. Com seu olhar ardente, ela mirou cada um dos aventureiros, forçando-os a confrontar seus próprios demônios interiores. Enquanto Samuel, Alice, Benjamin e Maria lutavam contra a agonia de seus pecados passados, eles perceberam que a Sombra de Ébano não podia ser derrotada através da violência, mas sim com o poder do perdão e da aceitação. A criatura se alimentava do medo e do remorso, e apenas ao libertar-se dessas amarras poderiam enfraquecê-la. Após aquela noite, a lenda da Sombra de Ébano nunca mais foi esquecida, e continua assombrando a todos na região. Os aventureiros nunca mais foram vistos, ninguém sabe o que aconteceu com eles, nada foi encontrado, apenas lamentos e suposições daquela fatídica noite aterrorizante.
Até hoje, a lenda da sombra de ébano perdura, mantendo as mentes dos moradores da cidade envoltas em mistério e temor. Alguns relatam terem visto a criatura nas sombras, observando e aguardando o momento certo para fazer mais algumas vítimas. Seria apenas uma história inventada para assustar as crianças, ou a sombra de ébano é algo mais real do que imaginamos? Essa é uma questão que permanece sem resposta, e a lenda continua a intrigar e a aterrorizar os corações daqueles que a ouvem.